Vamos ler a Bíblia, João capítulo 2. João capítulo 2, a partir do versículo 1 eu vou ler. João capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Ultimamente, eu tô no escritório do segundo andar. No segundo andar, às vezes eu venho de madrugada. E como lá é bem silencioso no segundo andar, às vezes eu acordo de manhã, eu pego o carro e venho orar, leio a Bíblia. Alguns dias atrás, em Changwon, uma mulher endemoniada, ela veio e por causa desse demônio essa mulher não conseguia aguentar. E eu orei por ela. Então a característica de uma pessoa endemoniada, essa pessoa não gosta de olhar assim nos meus olhos, ela vira o rosto. Aí eu falo: olha pra mim, olha pra mim. O meu rosto não é bonito, embora eu não tenha falado isso. Mas eu falei: olha pra mim. Mas a pessoa que tem demônio olhou pra mim e ela começou a ficar desanimada, né? Ela fica. Então, as pessoas, elas têm demônio e aquela mulher, ela não conseguiu dormir por alguns dias. E naquele dia ela dormiu tarde. E ela dormiu ontem até tarde, assim, e depois foi muito gratificante, né? Não porque eu sou uma pessoa especial, mas se você receber com certeza a salvação, você pode sentir fortemente Deus trabalhando dentro de você. Então foi num culto de. Não, foi num retiro de inverno, uma senhora me ligou. Desculpa, mas agora tá difícil de eu atender o telefone, eu volto a ligar, eu falei pra ela. E depois que acabou o culto, eu liguei pra ela. Essa irmã, por 30 minutos ela ficou falando do passado dela. Na verdade, todos nós no passado comemos, dormimos. Então, como ela estava me contando uma situação, aí ficou longa a história. Ela se divorciou,
E ela se casou com um irmão que disse que recebeu salvação, mas o coração não combinou, se divorciou de novo. Então, se ela se divorciou, então se divorciou. Por que fica falando pra mim? E aí eu inclinei meus ouvidos e comecei a escutá-la. Então, o que essa senhora queria me falar? Ela se divorciou e ela tinha um coração de querer voltar para esse marido. Então ela era só ela falar, eu quero voltar para ele, né? Mas ela não conseguiu expressar isso, né? Aí eu percebi, ela quer falar isso daí. Aí eu falei, tá, entendi. E assim, eu liguei para esse irmão, falei com ele, conversei com ele. E alguns dias atrás, então eu não sei se não tem problema eu falar isso porque vai ser gravada. Eles trouxeram um cachorro para mim, né? Então, mais do que isso, esse casal tá tão feliz vindo aqui, né? A gente conversando. Eu queria gritar. Por que antigamente vocês não viveram desse jeito? Por que vocês se acharam antigamente e brigaram tanto? Então esse casal veio. E aí, como era noite, eu falei para eles irem embora, que eu ia comer, que eu tinha que voltar em casa. Aí ele falou: eu vou jantar. Aí eu falei: então tá bom, então janta e vai. E tinha um canto lá no um quartinho ali pra jantar no restaurante. Então, tem vezes que eu converso com as pessoas ali pra fazer comunhão e eu falei, vamos ali. E o casal tava tão feliz. Pessoal, são pessoas que eu nem conheço direito. Mas só de eu pensar nisso por um mês, uma semana, eu fico feliz. Um homem de 60 anos, sem esposa, se ele viver assim, sem esposa, como ele viveria? Então eu também. Eu não sabia disso, né, da minha esposa. Mas, ultimamente, a minha esposa, eu vendo ela envelhecer e ficando fraquinha. Se a minha esposa morrer, quando eu penso isso, nossa, eu fico apavorado. Aí eu trato tão bem a minha esposa. Todo dia eu oro por ela. Mas aquele casal, o marido e a esposa, por muito tempo sofrendo e vivendo, se encontrando e agora sendo felizes, nossa, eu fico tão grato. Ontem aconteceu mais uma coisa feliz. O pastor Kim Gi-sol, ele ele ficou na prisão por 17 anos, leu o meu livro e recebeu a salvação. E o pastor Kim Gi-sol, no final, antes de sair da prisão, ele pensou, como é que vai ser a minha vida? Normalmente, os prisioneiros, quando saem uma vez da prisão, falaram que continuamente voltam a entrar. Quando saem, eles decidem não voltar mais. Mas principalmente os guias de católicos, budistas, diz que eles não vão voltar, mas eles são os primeiros a voltar. Então ele recebeu a salvação e ele pensou, nossa, se eu viver assim, eu vou voltar de novo para a prisão. Eu vou novamente viver o resto da minha vida na prisão. Então esse irmão, ele pensou, eu não quero mais voltar para a prisão. Eu quero voltar para a sociedade e viver de uma forma clara. Mas ele não conseguia viver assim. E assim esse irmão pensou. Qual será o método de eu não voltar para cá?
Qual será o método de eu não voltar mais para cá? Qual será meu método? E pensando, com certeza, se eu sair, eu vou me encontrar com os meus amigos e vou voltar para a prisão. A minha vida, eu preciso de um mentor para conduzir a minha vida. Quem é que existe para poder me conduzir? Que se alguém me conduzir, eu vou poder viver. E ele estava se preocupando, e como ele leu o livro do perdão dos pecados e como nascer de novo, ele veio até mim e falou: pastor, quando eu sair da prisão, eu vou para o Senhor. E assim eu trouxe ele para Tejon. E tinha um quarto vago em Tejon, e eu falei para ele: não precisa pagar, pode usar esse quarto de graça. E ele comia no nosso refeitório. E por um ano ele ficou na nossa igreja. Por um ano, o pastor Kim Gi-seo, na igreja de Hambat, ele falou que ficando por um ano aqui, ele foi muito feliz, ele falou. Ele fazia a limpeza do banheiro sozinho, tirava todo o lixo. Aí eu perguntei pra ele: o que foi que foi tão feliz pra você? Faz 21 dias que eu saí da prisão e não voltei pra prisão. Ele falou que isso foi muito feliz pra ele. Depois de 2 meses ele não voltou mais. Porque nessa época a maioria deles voltam. Porque eles saem de dia e voltam à noite, né? É verdade, isso acontece com eles. Passou 6 meses... E ele estava tão emocionado. Por um ano, a maioria deles voltam para a prisão. Nossa, eu não voltei para a prisão e posso estar aqui. Então, o nosso quarto da igreja de Rabat nem era bom. E ele comia uma comida do refeitório. Mas ele estava mais feliz do que estar num hotel ou em qualquer outro lugar desse mundo. E assim ele entrou no seminário. E estando no seminário, realmente ele com todo o coração ele quis aprender o mundo do coração. E no dia que acabou o seminário, eu perguntei para os irmãos e assim a gente apresentou uma pessoa para ele se casar e toda a família dele veio. Então, uma coisa que eu me lembro, o pastor Kim Gi-seo, ele tem uma irmã mais velha e essa irmã reuniu toda a família e me chamou. E falou: vamos todos aplaudir o pastor Park todos juntos. E todos me aplaudiram. Eu me lembro que eles me aplaudiram. O irmão dela viveu assim uma vida tão má na prisão, né? Mas aí ele veio para o seminário e no dia do casamento, nossa, ela estava tão feliz por ele. Eu perguntei assim, né? Por acaso pro pastor Kim Gi-seo, eu vi sua irmã lá no casamento. Eu falei: fala para ela vir me cumprimentar uma vez. E ontem, a irmã dele, o tio, a tia, os 3 vieram me visitar. Hoje em dia, o pastor Kim Gi-seo, dentre os pastores da nossa missão, ele está crescendo rapidamente. Tem 10 pastores que conduzem a nossa igreja. Ele está bem próximo de chegar a ser um dos pastores que conduz uma região. Ano passado, ele revirou as prisões da Coreia de cabeça para baixo. Então, quando ele sai, ele faz a palestra da mente o dia inteiro. E hoje também, ele vai para os Estados Unidos comigo porque ele foi convidado como um palestrante. A irmã dele está muito emocionada.
E depois ela falou: na verdade, eu vou para a igreja Sumbungu, mas vendo o meu irmão sendo transformado e se tornando pastor, e eu me sinto muito culpada de viver desse jeito. Eu somente dei uma risada. Aí depois, eu preguei o evangelho para ela. Ela se assustou. E aí eles choraram, o pastor Kim Gi-soo, eles se abraçaram e começaram a chorar. A irmã dele tá tão feliz, tá tão agradecida. A irmã já tem certeza da salvação, a tia já tem certeza, o tio é que ainda não sabe, né? Aí eu chamei o pastor Park Young-jun e ele pregou de novo o evangelho para os familiares. E eles foram assim muito felizes. As pessoas, elas têm uma argola no coração. Então eu recebi treinamento lá no exército. Então eu treinei tanto que até paralisou o meu dedo. Então eles colocam uma argola no corpo e com essa argola eles prendem, né, o nosso corpo. Então, para a gente andar de duas cordas, uma corda, é grudado nessa argola. Então, ele não quebra quando tem 60 pounds, né, de peso. Então, quando a gente recebe esse treinamento, o que é mais importante é essa argola. A qualquer momento, essa argola tem que estar conectada ao fio. Se cair essa argola, então a pessoa morre. Então tem o mudorra. Então ela pode cair na água assim. Então tem todo esse método. Então é de uma forma assim bem segura que eles fazem. Então as pessoas também têm essa argola no coração. Então, não é uma argola que nós enxergamos com os nossos olhos, mas a gente encontra as pessoas, e se o coração flui, então o coração se conecta. Hoje de manhã nós lemos João capítulo 2. Parece que eu sempre leio sobre isso no casamento. Então eu já preguei tanto isso no casamento que eu já quase decorei. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então, essa mãe de Jesus é a Maria. Ela, Maria, sabia que o único que podia resolver esse problema era Jesus. Ah, não tem mais vinho, ela falou para Jesus. E Jesus falou para ela: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, o que quer dizer o tempo de Jesus Cristo? Jesus Cristo pode fazer qualquer coisa que seja. Jesus Cristo sempre falou: meu tempo sempre está pronto, né? Jesus Cristo sempre está de coração aberto para nós.
Mas se o nosso coração não estiver conectado ao link de Jesus Cristo não pode trabalhar. A Maria aqui, ela está fazendo que trabalho? Para resolver o problema da falta do vinho, na verdade, são os serventes e Jesus Cristo que tem que conectar, ela está fazendo trabalho de conectar o coração dos serventes com o de Jesus Cristo. Então, a Maria... Então, a tia, a irmã do pastor Kim Gi-son, são pessoas que não têm relação nenhuma comigo. Mas o pastor Kim Gi-son, ele veio para a nossa missão, se tornou pastor. Enquanto ele está pregando o evangelho, ele se conecta com Deus. E o pastor Kim Gi-son, porque ele tem a irmã dele, porque são irmãos, então a gente fez esse link, né, essa conexão para poder pregar para eles. Quando a gente lê a Bíblia, em todos os lugares que tem o trabalho de Deus, tem muitas pessoas que fazem o trabalho de Deus. Então, quando eu vou para o exterior fazer conferência, sabe o que é surpreendente? Quando eu fui para Malawi, eu me encontrei com a primeira-dama. Essa primeira-dama, há 3 anos atrás, o marido dela morreu. E o presidente, ele tinha muita idade. Um dia, ele faleceu de ataque cardíaco. E aquele choque, aquela dor, aquele sofrimento, não tinha como apagar tudo isso dela. Então eu e o presidente, escutando o que nós conversamos, a primeira-dama, ela estava esperando pela minha chegada. E eu me encontrei com a primeira-dama e falei com ela. Embora fosse a primeira vez que eu estivesse vendo aquela primeira-dama, porque eu estou conectada com Jesus Cristo, eu e aquela primeira-dama nos conectamos, então, e nós conectamos ela a Jesus Cristo. Esse é o trabalho de um pastor. A primeira-dama, ela recebendo o perdão dos pecados, estava ela e umas ministras, né, mulheres. A ministra, ela já tinha recebido salvação um dia antes. E no dia seguinte eu falei com a primeira-dama e ela falou que eu queria conversar com ela no dia seguinte, aí ela estava ocupada, aí no dia seguinte a ministra que recebeu salvação, né? E depois veio a primeira-dama e ela recebeu a salvação também. Mas sabe o que é incrível? Ah, Jesus Cristo lavou meus pecados. Ah, não tenho mais pecado. Ah, eu vou para o céu então. Não é assim. O rosto, o coração, as coisas que falam, tudo mudou, assim, o jeito. Ela estava sofrendo porque o marido faleceu, mas ela estava tão contente, ela estava tão feliz. O motivo de a gente poder fazer trabalho na África, nesses lugares, é que os ministros, ou se não, os primeiros ministros, eles se encontram com os presidentes, e quando a gente se encontra com eles e prega para os presidentes, e depois eles recebem a salvação, eles se tornam em outra pessoa. Uma coisa que eu não posso me esquecer é o presidente de antes do Paraguai. Quando eu preguei o evangelho para ele, o presidente, ele escutou o evangelho de mim e ele pegou aquela mão bem grande dele e de repente segurou a minha mão tão forte que parecia que ia quebrar a minha mão. Ele não soltou a minha mão.
Ele ficou muito emocionado. O evangelho, ele é tão surpreendente. As pessoas que vivem de uma forma assim normal, elas não sabem, mas quem está vivendo no pecado, no problema, nas dificuldades, recebendo a graça da salvação. Como eu posso me encontrar com o presidente? Mas depois que eles recebem a salvação, os ministros, a gente fica tão próximo. Desculpa, mas lá na Tanzânia, o ministro da Tanzânia, é uma ministra da Educação, do Esporte, da Juventude e da Cultura, ela me chama de irmão mais velho. O ministro da Namíbia foi o dia que eu fui visitar a casa do presidente e veio um comando. Quando você subir de Songsan até tal cidade, você fala com tal ministro e depois outra metade do caminho você fala com outro ministro, e depois quando voltar fala com tal ministro. Então, lá da Assembleia até Songsan eu falei com a ministra da Namíbia. Ela é muito alta. Ela é alta assim. Acho que é alta assim, desse tamanho assim, né? Então, o prefeito de Busan nos convidou e e ela foi junto e o microfone estava assim baixinho. Ela falou: "Eu recebi a bênção de poder ser alta, então tiveram que abaixar o microfone para ela poder falar." Essa ministra também, a gente brigou bastante no carro também. Ela falou que ela tinha pecado, que ela recebeu o perdão dos pecados, que recebeu salvação, que nasceu de novo, que desde criança ela acredita em Deus. Mas ela falava o quê? Que hoje ela ainda é pecadora. Então lá dentro do carro a gente brigou bastante. Aí mas essa ministra nem sabe direito. E quando a gente estava chegando ali perto, daí ela recebeu a salvação. Ela ficou tão agradecida que a outra vez ela me mandou um relógio lá da Namíbia. Às vezes ela me manda uns presentes. Então o coração se torna um. Então quando eu me encontro com essas pessoas, então, o coração de quem está... Eu posso sentir o que? Quem está segurando o coração dessa pessoa não sou eu, é Jesus. Então, a pessoa que está segurando o coração dessa pessoa agora é Jesus. Então, depois que vocês recebem o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, dentro dos seus corações, o Espírito Santo trabalha fortemente. Trabalha fortemente. Ontem um casal de irmão trouxe o seu filho. Então esse irmão, ele também casou de novo. Então é a filha de um casamento antigo e ela estava na faculdade. E ela brigou muito com essa filha, né? E ela falava: "O que você tem a ver com a minha vida?" E aí ele ficou muito bravo com ela. E mandou ela sair dali, e ela saiu. E assim eles estavam vivendo. Aí ela voltou para casa. E é uma universitária, e a mãe e o marido, como os pais não conseguiam cuidar dessa filha, ela chegou em casa, mas não sabiam o que fazer com ela.
E ela falou pro pai para dar o dinheiro da mensalidade da faculdade. E assim como teve esse problema, vieram me procurar. Eu falei pra mãe e pro pai, né? Então, se os filhos saem de casa, então os pais têm que sair para procurar. Mas ainda bem que ela voltou com os próprios pés, não é? Não é verdade? A minha filha saiu de casa. E depois de alguns meses, não voltou, mas aí chegou em casa. Imagina quão feliz ela deve ficar. Então, é óbvio que ela chega e pede dinheiro pro pai, dá dinheiro para ela. Então, a filha vai para quem? E aí, quem ficou chocado foi o pai. E eu expliquei. Se a minha filha ela não voltar e ficar cair na maldição, então quem vai sofrer são os pais, não é? E aí a filha falou o que para mim? Ah, eu voltei. Mas sem saber, eu também xingo o pai. Mas eu não sei se isso vai acontecer de novo. Então essa estudante, ela foi para a África como missionária temporária. E eu falei, então, vamos deixar se tem fé ou não depois. Então, eu sei que ela briga com os pais, né? E aí eu me sentei e conversei com ela. Qual o seu nome? Ah, é tal. Então, você sabe que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Sim, eu sei. Você tem certeza que ele lavou seus pecados, né? Sim, eu tenho. Então, tá certo que você vai pro céu se você receber perdão do pecado, não é? Então, pela boca ela estava respondendo. Então, se você crê nisso exatamente, então você não tem mais pecado. Mas quando eu escutei, ela acreditava nisso, ela recebeu salvação. Mas ela não tinha para onde dar o seu coração, por isso ela brigava com o pai. Aí quando chegava em casa, falavam que ela era uma malandra de rua, era assim, né? E assim eu comecei a, pela palavra, resolver cada coisa no coração dela. A gente receber salvação não tem nada a ver com a nossa obra. A nossa salvação não tem relação nenhuma com a nossa obra. Mesmo a gente fazendo bem ou fazendo mal, não vai adiantar nada para a nossa salvação. Independente da obra que você faça, ela não tem nada a ver com a nossa salvação. Então, no coração dessa jovem começou a ter vida de novo. Realmente, ela recebeu a salvação. Então, essa estudante fazendo comunhão comigo, quando os pais viram isso, os pais trocaram de coração. A mãe começou a chorar. Pastor, fui eu que expulsei esse estudante de casa, porque ela brigou tanto com o pai, eu e o pai. A gente pensou que a gente não ia aguentar mais, então a gente expulsou ela de casa. Fui eu que expulsei, eu é que sou a pecadora, pastor. E aquela família ficou em paz agora. Aí eu falei, vai, dá dinheiro para ela. Pessoal, não é porque a gente tem muito dinheiro que é bom. Mesmo a gente não tendo dinheiro. A minha esposa, dia 7 passado, ela foi para Nova York. Eu vou hoje. Então ela tinha que ir comigo para a conferência. Mas ela queria ir primeiro, porque ela queria ver os netos. Já há alguns dias ela já estava pedindo dinheiro para mim. Que dinheiro que você quer? Ah, eu tenho que comprar coisa para os netos quando a gente for para os Estados Unidos. Tem que comprar isso, isso e aquilo. Ah, já que ela falou que vai comprar para os netos, né? Então eu dou tudo daí. E aí vem o telefonema da minha sogra. Eu nunca neguei o que a minha nora pediu.
Então, realmente, eu só tenho a minha nora no meu coração, né? Então, esse é como flui nosso coração. Oi, sogro, tudo bem? Ai, a minha sogra não pode vir antes? Por quê? Ai, é porque eu não sei fazer isso bem. Tem que preparar comida, tem que preparar a conferência. A sogra não pode vir antes? Eu falei, não, não pode. A minha nora sabe que eu vou mandar minha esposa antes. Aí eu falo pros meus netos, que você quer que eu compre essa vez? Eu quero miojo. Que miojo? É o macarrão preto. E aí falaram que compraram 3 caixas de miojo para eu levar para ele. Não era o miojo que eles compraram, era o de chapaguete, né? Então compraram errado. Então as pessoas, quando elas entram em atrito com o coração, então elas também ficam desconfortáveis. Então eu tô com esse celular aqui. Então, com esse celular, eu posso ligar para minha esposa agora, né? E se eu ligar, é o melhor horário para ela atender, porque é 10 horas da noite. Vai atender bem. Então, se eu ligar com esse celular, eu posso falar com o mundo inteiro. Antigamente, o telefone celular não era bom. Então, só dava para usar aqui dentro do nosso país, né? Mas antigamente nem tinha celular. E a gente tinha que ir lá pra onde ligavam e a gente tinha que esperar 2, 3 horas e a pessoa que chegava atrasado, a gente tinha que esperar, né? Então a gente poder ligar dentro do carro com esse celular é muito bom. Então esse celular, se ele somente pudesse fazer ligação de dentro de casa, ia ser tão desconfortável. Se ele não pudesse falar com outra cidade, ia ser tão desconfortável. Mas esse celular é muito bom. Por isso, onde quer que a gente vá, se eu apertar um botão, eu posso ligar. É muito bom. Então, isso daqui é sem fio, né? Ele é por som, ele é por ondas, né? Então, antigamente tinha que fazer com bateria. Então, não pegava em tal lugar, não pegava em tal lugar. Então, não dava para ligar assim lá para longe. Então, muitos morreram no Vietnã porque não tinham como se comunicar. Então, não tem como sair lá da montanha. Naquele tempo, quando o walkie-talkie não funcionava, só o peso da bateria eram 8 quilos. Só com o peso do walkie-talkie no corpo todo, com a bateria, eram 23 quilos. Então, imagina quão pesado era. Então, vamos supor que vocês sejam um celular. Então, qual é a melhor pessoa? A pessoa que pode se comunicar com outras pessoas, a pessoa que pode conversar com outras pessoas, as pessoas que podem compartilhar seus corações, não é? Então, um celular bom é porque eu posso usar ele em qualquer lugar desse mundo. Mas antigamente isso não funcionava.
Antigamente a gente queria pegar o celular e queria falar e tinha que ir lá pro tacó, para onde ligavam, para poder ligar para alguém. Antigamente o celular era tão grande e a gente ficava, aqui é Nakton, aí você tá em Halá, na montanha Halá. Então, agora a gente pode usar 23 horas por dia o celular, é levinho, pequeno. Mas se a gente comparar o ser humano ao celular, tem pessoas que a gente consegue se comunicar e tem pessoas que a gente não consegue se comunicar. E tem pessoas que vêm para a igreja e mesmo participando do culto, então tem pessoas que fluem o coração aqui e tem pessoas que não fluem o coração. Isso é triste. Então tem o Espírito Santo que flui dentro da igreja, se tornar um com esse Espírito. Então essa pessoa flui o coração com Deus. Então essa pessoa, mesmo doente, isso não se torna problema. Mesmo tendo dificuldade, não se torna problema. Mesmo tendo sofrimento, não se torna problema. Então, ontem eu me encontrei com a irmã dele, do pastor Kim Gi-soo. Quando ela veio, a gente não, né, ela estava meio perdida assim, mas depois que ela recebeu a salvação, ela abraçou o irmão e ficou chorando por umas horas. Ela abriu todo o coração pra gente. Eu me encontrei com o ministro, preguei para ela. Não é ministra ela ainda. Ela falou que ela é funcionária da IYF. Quando o presidente recebe a salvação, não é presidente. Agora ele já é um funcionário da IYF. O presidente Fernando Lugo, depois que recebeu a salvação naquele dia, foram 40 minutos que a gente tinha para se encontrar. E entrando, eu falei. Por 40 minutos, como eu vou falar com ele? Só para cumprimentar, tinham 13 pessoas naquele dia, então foi 3 minutos para se cumprimentar. E depois o coral Graças tinha que cantar 3 músicas. E aí a gente segurou isso, pensou em 15 minutos deles cantando. Então sobraria 25 minutos. E o tempo que eu fui me encontrar com o presidente, né, eu tirei tudo aquilo, tudo que era inútil para falar, né? Então, por quê? Para falar 5 minutos, isso é muito pouco, né? Então, quando o Coral Graças foi, eu dei um comando. O presidente, se ele perguntar alguma coisa, vocês só respondam sim e não. Vocês não falem além do necessário. E eu tenho que pregar o evangelho para o presidente, eu só tenho 25 minutos. Então, como eu tenho que diminuir ao máximo que eu vou falar para eles, então o Coral Graças escutou exatamente o que eu falei e fizeram o que eu mandei. E depois eu continuamente comecei a pregar o evangelho. E eu preguei o evangelho e o rosto dele começou a ficar vermelho, o rosto dele começou a quase chorar e ele ficou emocionado. E depois que deu 30 minutos, 40 minutos eu falei que ia embora e eu cumprimentei. E depois eu liguei pro e falou, o secretário ligou e falou que ia vir todos os ministros. E ele falou que o presidente mandou todos os ministros participarem do acampamento. Então ele estava ali sentado como um funcionário da IYF. Agora a gente pediu o terreno, eles vão nos dar. Realmente é muito difícil, né? Por causa do tempo. Zâmbia.
Foram 18 quilômetros. Então, era 9 horas que a gente tinha que se encontrar com eles, mas o presidente chegou depois de um tempo e aí ele se atrasou também, como eu, e aí a gente conseguiu se encontrar. Mas depois que eles recebem a salvação, então o coração vai para Deus. Independente de quem seja que está aqui, se tiver o coração de Deus, você não é só você que vai ter paz, mas você vai poder dar paz para o coração das outras pessoas. Você vai poder dar amor para o coração das outras pessoas. Aquela vida que está triste e miserável, você vai poder transformar ela numa pessoa que pode florescer e pode dar vida. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Pela semana passada, veio meu primo, e ele está ministrando no Japão. Ele está ministrando agora. E ele veio porque ele queria fazer comunhão comigo. Então, iam ter um evento em Kyushu para os idosos, né? Aí, eu falei para eles irem. E aí falaram para mim, pastor, venha só pregar 1 hora. E como sobrou tempo naquele tempo, eu falei que eu ia. E aí depois o pastor escutou, o pastor de Tóquio escutou e falou, não vá só para ir, né? Você vai de trem para Kyushu, né? E daí em Tóquio você prega a palavra. E aí eu ia para Kyushu depois. Aí esse trem ia passar em Hiroshima. Então ele vive mais ou menos uns 6 quilômetros de lá, né? E eu liguei pro meu tio. Oi, tio, eu tô aqui no Japão. Tio, amanhã eu vou pegar o trem-bala e eu vou para Kyushu. Eu vou passar por Hiroshima. E tio, eu gostaria muito de poder ver o seu rosto uma vez. Mas eu não tenho tempo de ir até onde o senhor está. Me desculpe, mas o senhor pode ir para essa estação? Aí ele, sim, sim. E quando eu fui para Hiroshima, ele estava com os meus primos, né? Eu tava o meu tio e eles tinham preparado uma comida. E por 2 horas, eu com o meu tio e com os meus primos. O meu tio, ele sempre bebia cerveja. Ele sabe cantar uma música coreana, a única música que ele sabe cantar, mas é tudo errado. Aí eu falei para os meus primos, vem para a Coreia uma vez, né? E antes eu falava e eles falavam que não iam de jeito nenhum. Aí eu perguntei, quando vocês vão vir? Daí eles já decidiram a data e vieram. Aí eu queria dormir. Um dia aí meu primo falou assim, eu tenho uma coisa para te falar. Eu tô com uma inflamação na perna e o médico falou que eu tô com uma doença de pressão e eu vou morrer em 2 anos, né? E eu chorei a noite inteira com a minha esposa. E já passou 1 ano e falta 1 ano só para eu morrer. Aí meu primo perguntou, você não pode ver isso para mim? Aí de manhã eu levei ele pro Ancião Juan. O Ancião Juan olhou e falou, isso é atópica. É alergia atópica. Aí eu dei uma risada, né? Eu falei, tá, tudo bem que ele é o expert em alergia atópica, né? Mas por que ele tá falando que isso é alergia atópica também? Aí depois ele falou o quê?
Aí ele pegou e começou a apertar as teclas do computador dele. Aí depois de 10 minutos, ele trocou o computador, né, para um novo, né, porque estava muito velho dele, muito ruim. Aí ele apertou ali e mostrou umas fotos. Era a mesma doença do meu primo. Ó, esse paciente, ele tomou remédio e mudou assim, e depois de um mês ele vai ser curado assim. Quando meu primo viu isso, ele ficou apavorado. Até agora ele estava diante da morte, mas falou que em um mês ele seria curado. Quando ele viu a foto, ele não sabia como agir. Ele ficou muito emocionado. Aí eu comprei o remédio para ele de $135, né? Eu não sei se foi com desconto, mas o meu primo, ele tomou e foi completamente curado. E naquele dia, o meu primo falou, ai, muito obrigado. E a minha cunhada falou, ai, eu também vi pela internet, ai, eu escutei que o senhor era herege, ai, eu fiquei tão apreensiva de vir até aqui, mas naquele dia os dois receberam a salvação. Ele é 4 anos mais novo do que eu, mas ele não é mais novo do que eu. Nós somos um coração. As pessoas, depois que recebem salvação, são transformadas dessa forma. As pessoas, depois que recebem salvação, mudam assim. Depois que recebe salvação, muda assim. Então, depois que recebe a salvação, fica tão puro, tão limpo, tão simples. Se a gente aceita a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalha. Se a gente recebe a gente recebe Satanás, Satanás trabalha em nós. Quando a gente escuta o que as pessoas dizem, se a gente ficar julgando a igreja, então o coração ele já fecha, se bloqueia. Aquele coração que estava tão bem, aquele coração que estava tão bom, aquele coração que estava santo. Dentre os irmãos que receberam a salvação, a gente não sabe se por eles mesmos eles acham que estão certos, né? Mas eles estão diferentes da Bíblia, o coração não flui com o da igreja, não flui. Tem muitas pessoas que não fluem o coração com o servo, mas eles acham o quê? Eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. Se tiver esse coração arrogante, então tudo eu me acho bom, mas o Espírito Santo de Deus não trabalha dentro dessa pessoa, não trabalha. Nós recebemos salvação e é gratificante que nós podemos ir para o céu. Enquanto estivermos nessa terra e andarmos num bom carro, mais do que andar num bom carro, mais do que viver num bom apartamento, mais do que ter qualquer outra coisa boa. Se a gente viver com o coração que a gente recebe de Jesus Cristo, então não existe nada mais feliz do que isso. Não existe nada mais feliz do que isso. Os irmãos vêm, eles têm conflito com a família, têm conflito aqui e ali, mas quando faz comunhão, eles ficam tão felizes. Lá na Zâmbia, quando teve a cerimônia de abertura, eu preguei sobre o quê? Diante de milhares de pessoas que estavam se reunindo, eu acreditei que o presidente ia vir e fiz a conferência. E aí eu falei sobre a estudante Clara de Toluca.
que ela sempre teve problema com com o pai, ela estava bloqueada com o pai. Mas essa estudante veio pro World Camp e ela conversou com o pai, ela abraçou o pai e chorou. Eu também fiz isso pro meu pai. Eu também, com 19 anos, o meu coração estava bloqueado para Deus por causa do pecado e eu não tinha como resolver esse meu coração com Deus. Mas o surpreendente foi que quando eu fiz 19 anos, um dia dentro da Bíblia, eu orei diante de Deus. E naquele dia Deus abriu o meu coração. E Deus fez eu acreditar na verdade de que meus pecados haviam sido perdoados. E desde então, o meu coração e o coração de Deus se uniu. Pessoal, aquilo que vocês acreditam, dom de línguas, milagre, não acreditar nisso. Mas quando eu aceito a palavra do Deus vivo no meu coração, isso é acreditar em Deus. Então, se a palavra combinar com o meu coração, não tem problema. Mas eu tenho que aceitar a palavra quando ela não combina também com o meu coração. Mas todos nós pensávamos que éramos pecadores, maus, que nós pensávamos que estávamos cheios de pecado. Mas um dia, lendo a Bíblia, Deus falou que nós somos justos. Então, esse pensamento de que eu sou pecador, eu joguei fora. E depois que eu aceitei a palavra de Deus de que eu sou justo, então nesse momento, se eu jogar fora o meu pensamento de que eu sou pecador, quando a palavra de Deus de que eu sou justo entra em mim, então essa palavra de Deus é o coração de Deus. Então essa palavra, quando essa palavra trabalha dentro do meu coração, então essa palavra mandou a Jesus Cristo e matou Jesus Cristo na cruz para nos lavar dos nossos pecados. Esse amor, se esse amor também entrar no nosso coração, o nosso coração se torna como o coração de Deus. E assim esse coração pode entrar em nós e trabalhar. Por causa disso, se nós tivermos o mesmo coração de Deus, porque esse coração entra em nós e trabalha, as pessoas às quais o coração de Deus está vivo, então Deus ele pode resolver, pode conceder graça e trabalhar nesse coração. Então, qualquer problema que surja, qualquer dificuldade que apareça, pelo coração de Deus, nós podemos ser conduzidos. No livro de Filipenses fala o quê? Não se preocupe com nada, que todas as suas coisas, suas necessidades sejam conhecidas diante de Deus. Porque Deus vai proteger tanto o seu coração quanto você. Então, o coração de Deus, se nós recebermos essa graça de Deus nos proteger, Deus ele vai me proteger e vai me conduzir. O meu filho, quando era criança, a gente foi para a praia de Busan. Eu ensinei meu filho a nadar, mas o meu filho continuamente estava entrando para o fundo do mar. E eu me assustei. Yongguk, vem aqui, vem aqui. E eu tirava ele da água. E ele não sabia. Ele queria continuamente nadar. Vem aqui, vem aqui. E eu corri para dentro e o tirei da água. Nós não sabemos direito. Mas se vocês receberam exatamente o perdão dos pecados, se vocês acreditam exatamente no perdão dos pecados, esse coração é de Deus. É um coração que não existia dentro de nós, certo?
O nosso coração é de sujo pecador, eu tenho muitos pecados, eu sou mau, eu sou sujo. Esse era o nosso coração. Mas um dia, eu sou pecador, eu tenho muitos pecados, esse coração estava guardado dentro de mim. Mas a gente jogou fora. Por quê? Porque para aceitar a palavra de Deus, a gente teve que jogar fora esse pensamento. Então, quando a gente jogou fora esse coração, eu aceitei a palavra de que Jesus Cristo me justificou. Então, esse coração que vocês receberam não é só um coração que perdoou os nossos pecados, mas porque é o coração de Deus. Então, se essa palavra lhes conduzir, agora vocês vão viver com o coração de Deus. Então, Deus vai trabalhar, vai mostrar, vai fazer o seu milagre. Eu frequentemente me assusto. Por que eu tô com esse coração? Por que eu tenho esse coração? Antigamente não tinha esse coração dentro de mim. Eu nunca pensei dessa forma. Esse coração não é meu. Esse coração é de Deus. É o coração de Deus. Mas muitas pessoas largam o coração de Deus, jogam fora o coração de Deus e são influenciadas por Satanás. Elas se acham inteligentes, se acham boas, desprezam as outras pessoas. Por isso, mesmo vindo para dentro da igreja, não flui o coração, mas fica presa dentro do seu pensamento. Mas o que é importante aqui? Mesmo estando dentro da igreja, mesmo ficando presa no seu pensamento, quando come, a comida passa, quando dorme, pode até ir para o seu trabalho. Mas se vocês jogarem fora o coração de Deus, com o seu próprio pensamento, diferente da igreja, diferente da palavra, se vocês têm do coração diferente do servo, quando vocês forem para diante de Deus, de Jesus Cristo, o que vocês vão poder falar? Vocês vão falar diante de Jesus Cristo que vocês estavam certos? Vocês vão falar para Jesus Cristo que vocês são os bons? Vocês vão falar que vocês fizeram bem? Não. Se por acaso, quando vocês ficarem diante de Jesus Cristo, imagina quanta vergonha vocês não vão passar. Quando o ancião Yonmo faleceu, eu me lembro muito bem. Dentre as pessoas que eu vi, uma pessoa que amou a igreja, uma pessoa que vivia pela igreja, não tinha muitas pessoas assim. Com todo o seu coração, ele pensava na igreja. Realmente, ele viveu dessa forma. E no final, diante da morte, sabe o que o ancião Yonmok falou? É muito triste eu viver sem ter vivido pelo evangelho, mesmo tendo feito tudo o que ele fez. Eu morrer sem poder ter vivido pelo evangelho, é muito triste isso. Depois que o ancião Yonmok foi, eu fiquei muito triste no meu coração. Se por acaso, quando vocês ficarem diante de Deus, dizendo que receberam perdão dos pecados e viverem pela carne, o que vocês vão poder falar diante dele?
Mesmo que vocês não fiquem diante de Deus, mesmo vivendo, seguindo o desejo da sua carne, se vocês continuamente viverem dessa forma, quando vocês tiverem dificuldade, problema, o que vocês vão poder falar diante de Deus? Muitas pessoas que estiveram antes de nós da salvação, elas choraram, elas ficaram vagando por aí, mas nós pessoas de antigamente que não tinham roupa para vestir, mas nós andamos num bom carro, a gente não quer se sacrificar, a gente quer viver conforme toda a nossa cobiça, só seguindo pela nossa cobiça. Há muitas pessoas que estão vivendo desse jeito, com o coração arrogante, pensando que elas estão corretas, presas no seu pensamento, nem vem para a igreja com o coração humilde para aprender a palavra de Deus, para aprender o coração de Deus. Se é bom eu aceito, se não eu vou rejeitar. Então elas não precisam se lembrar da palavra, pode esquecer da palavra. Se vocês viverem desse jeito e vocês passarem por dificuldade, como é que vocês vão fazer? A Maria, em João capítulo 2, tinha o grande Jesus Cristo, mas a Maria conhecia Jesus Cristo, né? Porque viviam na mesma casa. Jesus Cristo é o único que pode resolver esse problema da falta do vinho. Ela sabia disso. Mas ninguém naquela casa sabia da existência de Jesus Cristo. Pensavam que ele era somente um filho de marceneiro, né? De carpinteiro. E as pessoas estavam vindo, e imagina dizer que não tem vinho. Quem é que pode resolver esse problema? É somente Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que resolver esse problema. Mas será que eles vão escutar o que Jesus Cristo vai falar? Por isso a Maria, com os serventes que podiam escutar a palavra de Jesus Cristo, Maria os conectou com ele. Fazei tudo o que ele vos disser. Ele é Deus. Vocês não se achem, vocês não fiquem... se possível, não fale muito. Vocês têm que escutar o que ele fala. Por isso, diante de Deus, a Maria... No coração dos serventes, ela criou essa chance de Jesus Cristo poder trabalhar. Esse é o trabalho de um pastor. As pessoas que não receberam salvação, conduz para que possam receber salvação. As pessoas que não receberam salvação, para elas poderem jogar fora o seu pensamento, o pensamento de que faz bem, o pensamento de que é inteligente, para jogar fora esse coração e ter um coração com Jesus. As pessoas que podem fluir com Jesus. As pessoas que podem receber condução de Jesus. Quando se torna esse tipo de pessoa, então o poder de Deus pode aparecer através dela. Então, esses mesmos trabalhos que Jesus Cristo fez pode aparecer dentro de vocês. Isso é incrível. As pessoas, porque elas são arrogantes, elas desprezam o Evangelho. Elas desprezam a salvação. E elas pensam que não é nada pregar o Evangelho. Por isso, a maioria das pessoas, quando tem o coração alto,
Elas querem somente fluir conforme a sua carne e acabam ficando, mas começam a viver novamente uma vida suja. E depois, elas acabam tendo sofrimento, angústia, dificuldade. Sabe o que é incrível pra gente? As pessoas, quando veem a gente trabalhando, elas se assustam. Lá no Vietnã, a gente poder fazer a palestra do mundo da mente é incrível. Em Kiribati, a gente estava indo e falou que o avião parou, atrasou. E a gente estava comendo lá para esperar o avião e a gente encontrou o presidente de Kiribati. Aquele presidente havia vindo para a Coreia a outra vez e veio um outro presidente novo e ele recebeu a salvação. Então assim a gente se torna um coração. Agora, pessoal, a sua sabedoria, o seu entendimento, não é com isso que você tem que viver. Você tem que viver com o coração de Jesus Cristo. Por isso, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Para o Espírito Santo de Deus poder trabalhar na igreja. Então, esse trabalho, esse poder de Deus estando dentro de vocês, vocês pregando o evangelho, a flor, vocês vão poder florescer, vocês poderão fazer aparecer essa vida maravilhosa, mas Satanás também vai trabalhar dentro de vocês. Vai fazer vocês seguirem a cobiça da carne, o desejo da carne. Você não vai querer quebrar o coração. Você vai perder o coração para Satanás. Você vai ter um coração que Satanás vai gostar. E tem muitas pessoas que sentam aqui na sala de culto dessa forma. Por isso, pessoal, nós temos que abandonar o nosso pensamento. E Jesus Cristo, que é mais precioso, Ele vai nos dar paz, Ele vai nos dar alegria, vai nos dar esperança. Quando a gente tiver dificuldade, vai nos dar fé, vai trabalhar pelo poder do Espírito Santo. É isso que Ele deseja. Mas os arrogantes, eles se acham corretos, eles se acham inteligentes e bons. Se não combina com o seu coração, então rejeita tudo. Então, seguindo o desejo da carne, então quanto mais se distancia de Deus, então assim há muitas vezes que as pessoas não conseguem receber graça de Deus. A gente pode ver as pessoas que não vivem pela fé aqui na igreja. A Maria, mãe de Jesus, falou: fazei tudo o que ele vos disser. É uma palavra surpreendente. O que a Maria falou, eu também quero falar para vocês. Tudo que o Senhor vos disser, tudo que a Bíblia vos disser. Ah, não, isso daí não, acho que não dá certo. Isso não, assim, isso daqui não é assim. De uma forma humilde, diante de Deus, diante da palavra, diante da igreja. E de uma forma humilde, sigam. E assim, vocês poderão ficar novamente cheios do Espírito Santo.
Não, se vocês seguirem o desejo da sua carne, então vocês vão se afastar de Deus. Por isso, quando eu recebi a salvação, no começo, aquele coração puro, ingênuo, o coração de amar a Deus, mesmo dando todo o meu coração para Deus, não era desperdício, mesmo eu dando tudo, esse coração precioso, você se torna nesse coração que Deus pode dar todas as coisas, que você pode dar tudo para Deus, né? Mas Satanás não quer deixar a gente experimentar esse trabalho de Deus. Há muitas vezes que acontece isso. Amados irmãos e irmãs, amados irmãos da igreja de Gangnam, agora, o santo Deus, que Ele possa lhes conduzir a cobiça da carne, o desejo da carne, não vivam seguindo isso. Não tenham o pensamento de que vocês são os bons. Se você se tornar uma pessoa que é boa, então se torna 10, 20, 100 vezes mais difícil de você quebrar o coração. A pessoa que faz bem não segue a palavra de Deus. Essa pessoa é mais difícil de seguir a palavra de Deus. Mas realmente, como um pecador, se vocês descobrirem o perdão dos pecados, então, independente de combinar ou não com o seu coração, você se torna uma pessoa obediente à palavra de Deus. Vocês sendo estabelecidos por Deus, que vocês possam receber essa glória de Deus poder trabalhar através da sua vida. A igreja, estimados irmãos, os seus familiares. Ainda vocês têm familiares que não receberam salvação? Há tantas pessoas que estão sofrendo no meio ao pecado. Dentro dessas pessoas, para que Deus possa trabalhar pelo espírito dessas pessoas. Que vocês se tornem o link para que Jesus Cristo possa trabalhar. O pensamento de que ela é boa, o pensamento de que ela é correta, não isso. Mas se Deus não conceder graça, eu somente posso ser amaldiçoado. Que vocês percebam essa verdade. Nós, se recebemos a salvação nessa posição, quem é que pode se atrever diante de Deus e falar que é o bom, que é o inteligente, que faz bem? Então, que você fique com o coração que recebeu bastante graça. Que o Senhor Deus não tenha desconforto no seu coração por tua causa. E que nós possamos, a esperança de Deus, a paz de Deus, o poder de Deus, possa estar vivo e trabalhando dentro de nós. Eu desejo isso. Até aqui.